Bem-vindo a mais um Diabetes News. Hoje a gente vai falar sobre retinopatia diabética. É uma solicitação que eu tive dos seguidores. Então, se você tem alguma indicação de algum assunto que você quer que eu fale, é só você pedir que a gente vai colocar na nossa escala para estar falando o assunto que você pediu. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique em se inscrever. Toda semana você vai receber os avisos dos novos vídeos que vão subir. Então, vamos passar já para o artigo. Vamos falar, esse artigo é da Sociedade Brasileira de Diabetes, Neuropatia Diabética, e depois eu peguei um estudo científico que está na Cielo, que ele vem falando sobre neuropatia diabética, é um artigo de revisão. E aí durante o, o texto eu vou explicando para vocês. Esses são um dos grupos que eu participo do Facebook, que foram onde vieram as solicitações. Então, olha o feedback. Estou com neuropatia diabetes no pé. Dói muito, formiga. Dormência, será que tem algum remédio? Então, foi uma solicitação acho que foi uma mulher nesse caso. Não consigo dormir de tanta dor nas pernas. Neuropatia periférica. Alguém mais nessa situação? E aí eu peguei alguns feedbacks. Então, eu descobri aqui no grupo que tinha este problema. Muita dor nas pernas, mas tanta que já cheguei a pensar que ia ficar paraplégica. Depois a gente vai até falar sobre a relação de neuropatia e amputação. Coloquem na cabeça de vocês que a diabetes é uma doença do diabo, pega tudo que pode. Então, assim, a diabetes descontrolada, eu acredito nesse depoimento. A diabetes com uma pessoa que é consciente, que estabiliza a sua glicemia, se alimenta de uma maneira saudável e toma medicação para conseguir manter ela nos níveis normais, você vai afastar todos os efeitos colaterais. Se você, por exemplo, deixar passar e seja o que Deus quiser, pode acontecer igual esse depoimento que é bem pesado. Quando acordo, meu corpo dói todo, as juntinhas das mãos, os pés, os joelhos, tudo. Sim, dormência nos pés. Então pode ser que você já tenha passado por isso, está passando por isso, e aí pode ser que você se identifique com algum desses depoimentos. Tenho neuropatia, sofro de muita dor nos pés, fisgadas, agulhadas, dormências, à noite é o pior horário. Aqui, ó, vamos lá. Dormência nos pés, principalmente nos dedos. Cometi o mesmo erro que você, diabética. Há 9 anos nunca cuidei e hoje carrego consequências dessa doença infeliz. Então, 9 anos deixando de lado a glicemia alta, porque você não tinha nenhum sintoma. Esse é o perigo da diabetes. Ela é assintomática na parte inicial, e a hora que ela vai continuamente, ano após ano, ficando alta no seu sangue, pode desenvolver os efeitos colaterais, e a neuropatia diabética é uma delas. Entendi. Uma vez adquirida, tanto faz se a glicemia está controlada ou não, as dores vão existir. Que chato, Deus permita que não chegue a esse ponto. Então é isso que ela falou. Você manter a glicemia controlada, você já vai afastar esse malefício. Então é um artigo da Sociedade Brasileira de Diabetes falando exatamente o que é as causas e o tratamento. Então é isso que você vai ter nesse vídeo. Neuropatia diabética. Você sabe o que são nervos periféricos? Eles carregam as informações que saem do cérebro e as que chegam até ele, além de sinais da medula espinhal para o resto do corpo. Os danos a esses nervos, condição chamada de neuropatia periférica, fazem com que esse mecanismo não funcione bem. A neuropatia pode afetar um único nervo, um grupo de nervos ou nervos no corpo inteiro. E aí a gente vai falar sobre isso. Então, a sensibilidade. Você encostou a mão em algo quente. Isso vai chegar a informação até o seu cérebro que aquela temperatura pode estar quente agradável, pode estar muito quente, que você vai ter que retirar a sua mão, senão vai queimar. Então é essa sensibilidade que é a mais comum e a gente vai ver no decorrer do artigo. O diabetes é a causa mais comum de neuropatia periférica. E a gente vai entender por que é periférica, que é principalmente nos pés e nas mãos. Ela é responsável por cerca de 2/3 das amputações não traumáticas. Então, o que acontece?
você perde a sensibilidade nos pés, que é o famoso pé do diabético, você tem alguma ferida, algum machucado, você não sente, isso vira uma inflamação, chega no estágio que teoricamente apodreceu a musculatura, porque a glicose alta não deixa que a cicatrização e o sangue chegue para regenerar esse tecido, e aí a hora que vai ver já está num nível de apodrecimento que tem que ser amputação. E se eu não me engano, é de 60% a 70% dos casos de amputação são não traumáticas, que é o caso da questão da diabetes. Então é mais alto do que a gente imagina. Essa complicação pode ser silenciosa e avança lentamente, confundindo-se com outras doenças. Então ela tem um perigo porque ela é silenciosa também. Ela pode começar e você ainda não está percebendo. Tem alguns testes que a gente vai falar para você tentar diagnosticar durante esse artigo. É importante conhecer melhor a neuropatia diabética e se prevenir. Vamos lá, o que causa? O controle inadequado da glicose, nível elevado de triglicérides, excesso de peso, tabagismo, pressão alta, o tempo que você convive com o diabetes e a presença de retinopatia e doença renal. São fatores que favorecem a progressão da neuropatia. A glicemia alta reduz a capacidade de eliminar radicais livres e comprometendo o metabolismo de várias células, principalmente dos neurônios. Os principais sintomas são, então vamos lá, dor contínua e constante, e agora a gente começa a ver os depoimentos que apareceram antes, como tem uma relação, ó, dor contínua e constante, sensação de queimadura e ardência, formigamento, dor espontânea que surge de repente sem uma causa aparente, dor excessiva diante de um estímulo pequeno, por exemplo, uma picada de um alfinete. Então, você espeta um alfinete. Aquela dor pode ser mais intensa do que normalmente você sentiria. Você fala, nossa, que estranho, doeu tanto, foi só uma picadinha. Então é isso que ele está comentando aqui. Dor causada por toques que normalmente não seriam dolorosos, como encostar no braço de alguém. Então, esbarrou em alguém e fez uma dor muito intensa. Pode ser já sinais de neuropatia. Então, como prevenir? Até parece que é chover no molhado, mas existem várias maneiras de prevenir e gerenciar a neuropatia diabética. Cuidados. Examine seus pés e perna todos os dias. Então, tomou um banho, examine os pés, vê se tem ferida. Pode pegar um palitinho e espetar as pontas dos dedos para ver se você está sentindo iguais entre um pé e o outro. Então, esses são os cuidados que você tem que fazer dia a dia. Avalie e cuide das suas unhas regularmente. Aplique creme hidratante na sua pele seca, porque a pele, a tendência de ficar seca, o creme hidratante vai ajudar bastante, mas com cuidado para não aplicar entre os dedos. Por quê? Para não dar frieira, não dar nenhuma ferida que possa ser um mecanismo de entrada de bactéria. Usar calçados adequados indicados pela equipe multidisciplinar. Então, para esportes, que é a minha área com relação a exercício, você tem que ter um tênis confortável, nada muito apertado. Esses tênis que eles vestem, eles parecem uma meia, eles são bem indicados para a relação da atividade física. E examinar o pé após a sessão de exercício para ver se não teve nenhuma ferida. Controle eficiente da glicose. Um bom controle da glicemia pode evitar danos neurológicos futuros. Então, a glicemia tem que estar controlada e o exercício é um dos seus aliados. Passou aqui. Então, uso de medicação. Há medicamentos específicos para tratar os danos aos nervos, consulte o seu médico. E agora a gente já vai vir para o artigo científico. Esse é um artigo científico muito denso, muito pesado de informação. Eu pensei as melhores dicas que tinham e justificam o que a Sociedade Brasileira de Diabetes falou e as informações que eu acredito que você precisa para entender com relação à neuropatia. Então, para vocês entenderem, ele foi um estudo que pegou várias pesquisas e se fez uma revisão bibliográfica com relação à neuropatia diabética. Existem algumas diferenças entre artigos. Então, se eu pegasse, por exemplo, um grupo de 10 pessoas e aplicasse um questionário,
Eu iria gerar um banco de dados e eu seria o artigo com esse meu banco de dados. Esse estudo, ele pegou, por exemplo, o meu estudo e o estudo de várias outras pessoas e fez uma revisão. Para quem quiser ler na íntegra, o link sempre vai estar na descrição do vídeo. Neuropatia diabética constitui uma das principais causas de neuropatia no mundo, podendo levar à amputação, que é o que a gente comentou, e incapacidade. O objetivo desse estudo foi fazer uma revisão detalhada e atualizar sobre neuropatia diabética, focando em sua classificação, investigação, diagnóstico e tratamento. Então aqui ele coloca um cenário global, né? Estima-se que 371 milhões de pessoas entre 20 e 79 tenham diabetes em todo o mundo. O Brasil ocupa a 4ª posição. Dentre as complicações microvasculares, a neuropatia diabética apresenta maior prevalência, levando a maior taxa de internações hospitalares, amputação não traumática e incapacidade. Então é aquilo que eu comentei. A diabetes hoje é o maior número de amputações. Ganha de longe de todos os acidentes. Então, as pessoas que sofrem por amputação, a maioria é porque tem a diabetes. Predominantemente, apresenta-se como com sintomas sensitivos positivos, queimação, formigamento, e negativos, dormência, perda de sensibilidade. Porém, pode se desenvolver de maneira assintomática. Então, ela pode apresentar sintomas, mas ela pode ser igual o início da diabetes, ser assintomática. Então, esse que é o grande perigo e por isso que a gente tem que ficar esperto e controlar essa sua glicemia. Então, a conclusão aqui, seu tratamento depende do adequado controle glicêmico e, quando presente, tratamento da dor neuropática. Então, você controlou a glicemia, a dor persistiu, aí você vai para o tratamento neuropático da dor. Estima-se que pelo menos metade dos pacientes diabéticos desenvolva esta neuropatia em algum momento de sua evolução clínica. Então, 50% das pessoas com diabetes vai desenvolver a neuropatia diabética. Então, você descobriu a diabetes, ou a diabetes está controlada, ou se estiver descontrolada, você tem que tomar cuidado, porque existe grande chance de você desenvolver caso essa sua glicemia fique descontrolada. Eu peguei esse artigo principalmente por essa foto aqui. Então aqui ele explica os tipos que teriam de neuropatia. Então aqui, polineuropatia sintética distal, que é o A, que depois mais para frente a gente vai ver, 50% dos casos, que é o que se conclui da diabetes. Você perde a sensibilidade nessa área, na letra A aqui, nessa área mais escura, que é mãos e pés. E aí depois tem as outras, B, C e D, que são um menor número de casos, mas que a pessoa ela não necessariamente desenvolve só um tipo, ela pode desenvolver várias ao mesmo tempo, mas que 50% delas vai ser a letra A, que é pés e mãos, que são as periféricas. Importante ressaltar que apenas de subdividir didaticamente em formas clínicas distintas. Essas apresentações podem coexistir em um mesmo paciente durante sua evolução. Então, ele é só uma questão de didática, mas que ela pode aparecer de várias formas no mesmo paciente. Então, polineuropatia simétrica distal, PSD, que é essa aqui, a letra A. Ops, essa daqui. Vamos ver aqui, Forma clínica mais comum da neuropatia. Tem prevalência estimada em 50% dos pacientes diabéticos, tanto tipo 1 quanto tipo 2, sendo que já está presente em 20% dos pacientes no momento em que recebe o diagnóstico da diabetes. Então, olha a importância. Quando a pessoa recebe o diagnóstico da diabetes, 20% já está presente com a polineuropatia, que é dos pés e mãos. Então, ela já perdeu a sensibilidade, porque a glicose já ficou alta durante muito tempo. E 50%. Então, é a mais comum. E vamos ver aqui, acredito que já vai por uma conclusão.
É um artigo bem denso, quem quiser ler, ó, os links desses vão estar no final do vídeo. Diante do aumento de prevalência do diabetes mellitus e por conseguinte de sua complicação microvascular mais frequente, a neuropatia, destaca-se importância de conhecer suas principais manifestações clínicas. Os métodos de investigação disponíveis e o tratamento proposto ao fim de proporcionar um diagnóstico precoce com possibilidade de prevenção, de progressão da doença e suas complicações. Então, vou voltar aqui para a gente já encerrar. Beleza. Então, esse que é o grande cuidado. Descobriu a diabetes, a gente precisa controlar essa glicemia para fugir dos efeitos colaterais, como a neuropatia é um deles. Então, testa a sensibilidade. Pega um palito de dente, espeta os pés, as mãos, vê como é que está essa sensibilidade, comenta com o seu médico, examina os dedos dos pés para ver se eles estão todos sem nenhum machucadinho, porque daí pode começar a gerar uma inflamação, você perde a sensibilidade, você não sente dor e a hora que vai ver já está num grau bem avançado. Se você gostou desse vídeo, pode compartilhar, curte o canal, escreve qualquer dúvida que você tiver e nos vemos semana que vem. Ótimo final de semana!